Apocalipse, capítulo 3, verso 15 ao 22. Vamos meditar do verso 15 em diante. Diz assim a santa palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, meus irmãos. Queridos, Apocalipse é um livro de revelações, na verdade, dadas ao apóstolo João. E aqui, como uma introdução, meus irmãos, nós vamos entender que há um grande perigo na vida cristã. O perigo de parecer vivo e, no entanto, estar morno diante de Deus. Há um perigo terrível em conservar a linguagem da fé, a aparência da piedade, a rotina do culto e ainda assim perder o fervor, a dependência e o temor do Senhor. Vivemos, meus irmãos, em uma época marcada pela superficialidade. Nunca houve tanto acesso à informação bíblica. E você há de concordar comigo. Tantas igrejas, tantos recursos tecnológicos, mas, paradoxalmente, não pouco fervor espiritual. E quando eu falo em fervor espiritual, meus irmãos, eu não estou falando de pentecostalismos, de sapato de fogo, carruagem de fogo, língua estranha. Não é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. O grande problema da igreja de Laodiceia não era a heresia doutrinária aberta, nem a perseguição externa. Era algo muito mais perigoso. Ela havia aprendido a viver sem depender de Cristo. Era uma igreja confortável, próspera e até respeitada, mas espiritualmente doente. O maior perigo para a igreja não é somente o pecado escandaloso, aquelas coisas que nós nos arrepiamos de ouvir, e sim acostumar-se com Deus. É frequentar cultos sem adoração, é ler a Bíblia sem fome, é servir sem amor, é cantar sem devoção. É participar da igreja apenas por tradição. Cristo olha para essa igreja e faz uma das declarações mais severas de toda a Escritura. E como eu falei no início, talvez você se assustou ao abrir especificamente nesse capítulo e nesse texto. E é exatamente isso que o Senhor denuncia aqui. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Queridos, isso não é uma palavra de indiferença de Cristo para com nós, a igreja. Pelo contrário, é uma palavra de amor santo. O Senhor está revelando a enfermidade para aplicar o remédio. Ele está expondo a ferida para poder curá-la. E nós vamos perceber isso ao longo de toda a palavra de Deus. Vejamos a exposição então desse texto, versículo por versículo. Primeiro, vamos ver que Cristo conhece a igreja, lá no versículo 15. Em um contexto histórico, queridos, e talvez até geográfico, enquanto as cidades montanhosas como Colossos, onde vivia, os colossenses,
eles possuíam correntes de água fria e puras. A cidade vizinha de Hierápolis também tinha acesso a fontes termais e terapêuticas, aquelas águas mais quentes. Laodiceia, porém, não tinha nenhum recurso hídrico próprio. A água precisava ser trazida por meio de aquedutos. E não estamos falando de tubulação de PVC, estamos falando, de caminhos abertos para que a água chegasse até a cidade. Ao chegar à cidade, então, a água estava morna e cheia de sedimento. A água fria é boa para beber, meus irmãos, e julgava-se que fontes termais tinham qualidades medicinais, e isso é comprovado. Mas água morna e cheia de sedimentos não refresca nem cura, é detestável. Jesus diz à igreja laodicense que ela era exatamente como a água da sua cidade. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus não está dizendo que gostaria que eles fossem espiritualmente quentes ou frios, em vez de serem espiritualmente mornos. Em nenhum lugar Deus deseja que o seu povo tenha corações frios. Em vez disso, Jesus explica o que quer dizer morno. No versículo seguinte, nós vamos ver isso. E o texto vai dizer: pois dizes, estou rico e abastardo e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O indivíduo morno não é aquele que tem pouca paixão por Deus, não. Em vez disso, o indivíduo morno é aquele que perdeu a sua dependência de Deus. Em sua arrogância, ele acredita não ter nenhuma necessidade da justiça de Cristo, porque tem tudo em si mesmo. Cristo está mostrando que a igreja havia perdido sua utilidade espiritual. Ela não produzia mais cura, nem refrigério, era apenas morna. A primeira verdade do texto é extremamente solene, queridos. Cristo conhece. Nada está oculto aos olhos daquele que decreta e governa a história. E nós, como bons reformados, falamos isso de boca cheia. Não apenas nossas ações, mas nossas motivações, nossa devoção, nossos afetos e nossa sinceridade. Os membros de Laodiceia talvez julgassem que tudo estava bem, mas Cristo tinha outro diagnóstico: não és frio nem quente. Notem isso, meus irmãos. Cristo conhece as obras. Ele não olha apenas para a aparência externa, ele sonda o coração. Ele não se impressiona com estrutura, reputação, placa de igreja ou movimento religioso. Ele vê a realidade espiritual do seu povo. Cristo examina mentes e corações. Laodiceia tinha nome de igreja, mas havia perdido o fogo da comunhão viva com o Senhor. Havia forma, mas faltava vida. Havia atividade, mas faltava fervor. Havia autoconfiança, mas faltava quebrantamento. E aqui está uma verdade que precisamos ouvir com temor hoje, meus irmãos, com muito temor. É possível estar perto das coisas de Deus e ainda assim estar longe de Deus. É possível frequentar a igreja e mesmo assim ser morno. É possível ter linguagem correta e coração frio. Na teologia reformada, o morno é aquele que professa a fé externamente, mas carece do poder regenerador do Espírito Santo. É o ápice da religiosidade carnal. Nem rejeita abertamente a Cristo, aí seríamos chamados de frios, nem queima por ele em santidade verdadeira, a tal ponto de ser chamado quente. Existe uma enorme diferença entre fazer atividades cristãs e amar profundamente a Cristo. É possível, meus irmãos, fazer algumas coisas como ensinar na igreja, cantar, ofertar, pregar e ainda assim possuir um coração frio. Como escreveu João Calvino certa vez, o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos.
Mesmo pessoas religiosas podem substituir Deus por conforto, por rotina, por sucesso. Na sequência, o Senhor diz e começa a tratar aqui da condenação dessa mornidão deste povo. Porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que palavra forte, irmãos. Cristo não trata a mornidão como algo pequeno. Ele não diz, não faz diferença. Não, ele a condena com severidade. Cristo declara que a mornidão é repugnante. Vomitar-te-ei da minha boca. Isso não significa apenas falta de entusiasmo emocional, mas uma condição de indiferença espiritual, em que uma pessoa conserva a linguagem da fé, mas perdeu o zelo, a humildade e a realidade da comunhão com Deus. Essa igreja não era abertamente pagã, muito pelo contrário, era professante, respeitável, confortável e enganada por si mesma. A crítica de Cristo é devastadora, justamente porque a aparência de saúde escondia uma doença mortal. Spurgeon aplicou esse texto com uma força pastoral, certa vez dizendo: há muitas Laodiceias em qualquer era, porque o coração humano tende a esfriar gradualmente. Isso é fato, meus irmãos, e eu falo por mim aqui. Quando nós colocamos outras prioridades em nossa vida, o trabalho, os estudos, às vezes coisas sobre a família, nós vamos nos esfriando gradualmente das coisas de Deus e do próprio Deus. A mornidão é um estado perigoso porque ela engana. O crente morninho não pensa que está rebelado, ele pensa que está bem. Não imagina que está doente, imagina que está estável. Não percebe que perdeu o primeiro amor, pensa que continua firme. Mas Cristo diz: não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Eis o auto-engano, queridos. Eis a ilusão religiosa nas nossas vidas. Eis a tragédia da alma que se contenta com pouco e acha que tem muito. Sempre que nos tornamos orgulhosos de nossa própria bondade moral, já caímos no perigoso pecado dos laodicenses. Nós somos muitas vezes como água morna. Estamos nos esquecendo de que todas as nossas obras de justiça não são mais do que trapos de imundícia, como diz o profeta Isaías. Jesus considera esse tipo de orgulho espiritual tão ofensivo a ponto de deixá-lo enjoado. É o texto que está dizendo. Ele vomitará da sua boca todos aqueles que pensam ser ricos em suas próprias obras de justiça. Nós já vamos entender um pouco mais o que é essa riqueza de Laodiceia. O ato de vomitar aqui aponta para a rejeição definitiva dos hipócritas. Cristo não tolera uma fé puramente nominal. Eu declaro que sou cristão, eu declaro que sou reformado, eu declaro que sou crente. Não. Aqueles que permanecem nesse estado provam que talvez nunca fizeram parte do seu corpo místico pela eleição. Depois o Senhor expõe a raiz do problema, nosso terceiro ponto, a ilusão da autossuficiência. Dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, diz o texto. Eles achavam que precisavam de tudo, menos de Cristo. Em sua carta à igreja de Laodiceia, Jesus nos alerta acerca do perigo da autossuficiência. Laodiceia era um próspero centro financeiro e tinha orgulho dos seus abundantes recursos. A cidade era extremamente rica, meus irmãos. Nos anos 60 depois de Cristo, a cidade foi destruída por um terremoto. Um pouco de história aqui. E ao invés de aceitar a ajuda do Império Romano, o povo de Laodiceia recusou toda a ajuda e reconstruiu a cidade por si mesmo, com seus próprios recursos. Eles não precisavam da caridade de ninguém. Orgulho. Contudo, embora Laodiceia parecesse ter tudo, ela na verdade carecia do mais básico dos recursos: água. Como Deus trata o seu povo.
A riqueza material produziu orgulho espiritual. Então eles diziam: não precisamos de nada. E Cristo responde: tu és miserável, pobre, cego e nu. O contraste é chocante, meus irmãos. Eles tinham uma opinião sobre si mesmo. Cristo tinha outra. Cristo via além do exterior. Meus irmãos, quanta gente vive assim nos nossos dias. Dizem talvez: tenho conhecimento, tenho posição, tenho tradição, tenho recursos, tenho experiência, tenho capacidades. Mas Cristo responde: tu não sabes quem realmente és. A autossuficiência é inimiga da graça, senhores. Enquanto o homem se julga rico, ele não busca o verdadeiro tesouro. Enquanto se julga forte, não se rende ao poder de Deus. Enquanto se julga coberto, não procura as vestes de Cristo. E por isso a palavra nos humilha, ao menos deveria nos humilhar. Ela derruba o nosso orgulho para nos conduzir à dependência. Ela tira a máscara para nos dar verdade. Ela destrói a falsa segurança para edificar em nós a fé genuína. A afirmação "não preciso de coisa alguma" resume a ilusão da autonomia humana. Sob a ótica reformada, esse versículo é uma descrição viva da depravação total, que nós conhecemos muito bem. O ser humano decaído julga-se moralmente capaz, espiritualmente rico e mestre do seu próprio destino. O homem é péssimo médico de si mesmo. Sim ou não? Mas, e sem a luz da palavra, ele chama prosperidade de saúde e chama orgulho de maturidade. Não, eu não sou orgulhoso, eu sou uma pessoa mais madura. Certo teólogo observou que a causa desta indiferença é a autossuficiência e a autoilusão. Eu me acho suficiente e acabo iludindo a mim mesmo. O que os laodicenses pensavam de si mesmo era muito diferente do que Cristo via neles. Isso atinge tanto indivíduos quanto igrejas, meus irmãos. Quando recursos, estrutura e reputação substituem a contrição do nosso coração, a pobreza espiritual fica encoberta por aparência de abundância. Sendo assim, o pior estado do homem não é reconhecer o pecado. Como assim? O pior estado espiritual do homem não é reconhecer o pecado? Não, é não percebê-lo. Os puritanos diziam que o pecado mais perigoso é aquele que não enxergamos ou não queremos enxergar. Thomas Brooks escreveu algo interessante, preste atenção. Satanás não se importa em manter um homem ocupado com atividades religiosas, desde que consiga mantê-lo distante da comunhão verdadeira com Cristo. Quantos vivem exatamente assim, meus irmãos? Muito movimento, pouca devoção, muito trabalho, pouca oração, muito conhecimento e pouco amor. O veredito de Cristo desmascara a condição humana sem a graça. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Infeliz e miserável nós podemos imaginar. Mas um pobre seria o quê? Alguém sem méritos próprios diante do tribunal divino. Um cego seria alguém incapaz de enxergar o reino de Deus por conta própria, conforme João capítulo 3, verso 3. E o nu é aquele totalmente desprovido de justiça própria. O livre-arbítrio humano é impotente para alterar esse estado de miséria. O livre-arbítrio ou a livre agência é imponente para alterar esse estado de miséria. Na sequência, meus irmãos, vemos a graça maravilhosa, o remédio de Cristo. Cristo não apenas acusa, Cristo também aconselha. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires e colírio para ungires os olhos.
Vamos entender o que isso tem a dizer para nós. Vejamos a beleza disso. O mesmo Cristo que denuncia a miséria também oferece o remédio. Que bom! O mesmo Cristo que fere também cura. Glória a Deus por isso. O mesmo Cristo que humilha também restaura. Em termos econômicos, meus irmãos, a antiga cidade de Laodiceia, hoje a atual Turquia, era internacionalmente famosa por criar uma raça especial de ovelhas que produziam uma lã preta. Sim, uma lã preta, macia e brilhante. Laodiceia então exportava roupas caras, tecidas com esse material, sendo um símbolo de status e alta costura na época. Era também um grande polo médico e famosa por abrigar uma escola de medicina que produzia um colírio, por isso Jesus cita o colírio aqui, muito conhecido em todo o mundo antigo. A cidade fabricava o produto a partir de um pó mineral local, o pó frígio. Talvez alguém já ouviu isso. Ele, misturado com óleo, era comercializado e exportado para tratar doenças oculares. Que boas dádivas de Deus para essa comunidade. Em uma interpretação bíblica, o ouro refinado fala da verdadeira riqueza espiritual. Não é a riqueza do mundo, nem a riqueza do orgulho, mas a riqueza da graça, da fé e da comunhão com Deus. As vestiduras brancas aqui falam da justiça de Cristo, que cobre a nossa vergonha, que traz santificação e pureza na nossa peregrinação nessa terra. Nós não nos vestimos de méritos próprios, meus irmãos. Nós nos vestimos daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. E o colírio fala de visão espiritual, porque o pecado cega, meus irmãos. O pecado faz o homem pensar que vê, quando na verdade já está em trevas. Mas Cristo abre os olhos, desperta a nossa consciência e nos faz enxergar nossa verdadeira condição diante dele. A compra sem preço nos remete a sola gratia, ou somente a graça. Sendo o homem espiritualmente pobre, ele não possui moeda de troca. Esse conselho alude a Isaías capítulo 55, onde Deus chama o povo a comprar sem dinheiro e sem preço. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado. A salvação é inteiramente gratuita para o homem, embora tenha custado o sangue de Cristo. Ouro, vestes e colírio, meus irmãos, confirmam que Cristo é a única fonte de provisão. Solos Cristo, somente Cristo. Ouro refinado aponta para a riqueza da graça, a fé verdadeira que provém da regeneração. Vestes brancas, então, é a justificação pela fé, sola fide, somente a fé. Somos cobertos pela justiça imputada de Cristo, escondendo a vergonha da nossa nudez espiritual. E o colírio é a iluminação soberana do Santo Espírito de Deus, sem a qual eu e você, sem a qual o homem permanece cego às verdades bíblicas. Cristo é o único fornecedor de tudo que a alma realmente precisa. Laodiceia tinha muitas coisas, mas não tinha essas essências. Toda reforma verdadeira começa quando reconhecemos nossa pobreza espiritual. A menos que vejamos que somos pobres e necessitados, Jesus não terá parte conosco, queridos. Não começamos a vida cristã pobres e então crescemos nas riquezas de nossa própria justiça. Em vez disso, começamos a vida cristã em falência espiritual. Pelo menos comigo foi assim, e acredito que contigo também, meu irmão. Ao crescermos, nós chegamos a um entendimento ainda maior da profundidade do nosso pecado e da nossa imensa necessidade de um Salvador. Se não fora o Senhor, nós não estaríamos aqui nesta manhã, meus irmãos. É apenas quando enxergamos nossa pobreza e necessidade que podemos nos tornar verdadeiramente ricos. Cristo não está nos chamando a nos chafurdarmos em nossa pobreza espiritual, não.
mas a nos deleitarmos nas riquezas da sua graça. Depois Cristo diz, aí vamos ver, ponto 5, a disciplina de amor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Que palavra preciosa, queridos. A disciplina do Senhor não é rejeição. A repreensão de Cristo não é abandono, é cuidado. Por isso que eu falei no início, não se ofenda. Porque Cristo, Ele nos exorta, mas Ele nos traz um bálsamo. Ele nos traz uma correção como um pai para um filho que deseja o seu bem. É fidelidade pastoral. Isso mostra, meus irmãos, que a severidade de Cristo é amor santo, não uma rejeição caprichosa. A disciplina é prova de filiação e um meio de restauração. Às vezes pensamos que o amor de Deus é só ternura, só conforto, só suavidade, só provisão, mas não é. O amor de Deus também corrige, confronta e disciplina, porque Ele não quer apenas nos aliviar, Ele quer nos santificar. Nós estamos nessa terra num processo de santificação. E se Ele nos corrige, é porque ainda nos chama para perto. Se Ele nos exorta, é porque ainda deseja restaurar a comunhão nossa com Ele. Na perspectiva reformada, a repreensão e o castigo de Deus não são manifestações de ira condenatória, mas de amor paternal. Hebreus capítulo 12. Deus disciplina seus eleitos para despertá-los da mornidão. O castigo visa a santificação e a perseverança dos santos. Por isso vem a ordem, meus irmãos, o chamado ao arrependimento. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não basta reconhecer que algo está errado, é preciso se arrepender. Não basta concordar com a denúncia, sim, é verdade, eu sou isso mesmo. É preciso abandonar o pecado. Não basta emocionar-se com a pregação, é preciso voltar-se para Deus com sinceridade, com auxílio do Santo Espírito, com o coração quebrantado. O zelo, meus irmãos, é fruto do amor. Não existe amor morno. Quando amamos alguém, demonstramos, ainda que sejamos falhos para com isso. E eu tenho um problema muito sério com isso. Que Deus tenha misericórdia de mim. Da mesma forma, quem ama Cristo, ama a sua palavra, ama o seu culto, ama a sua igreja, ama a comunhão, ama a oração e ama servir a Ele. O problema da igreja moderna não é falta de programas, é falta de paixão santa. John Owen escreveu: esteja matando o pecado ou o pecado estará matando você. Esteja matando o pecado ou o pecado estará matando você. A mornidão nunca permanece estática, ela não para. Ela sempre evolui para uma força maior, para uma maior frieza. Nós sabemos bem o que é isso. Nós vamos nos afastando, vamos nos esfriando. E assim é nos nossos relacionamentos humanos. Talvez com os filhos, talvez com a esposa, esposo, talvez com os pais. Arrepende-te, igreja, arrepende-te, alma morna, arrepende-te de uma devoção sem fervor, de uma fé sem lágrimas, de uma religião sem cruz, de um cristianismo sem Cristo no centro. Arrependamo-nos, irmãos. O Senhor está chamando ao zelo santo, a paixão pela glória de Deus, a volta do primeiro amor. Eu, quando em outra denominação, adorava cantar sobre o primeiro amor. E não há problema nisso, mas quando de fato nós temos isso queimando no nosso coração. Martinho Lutero iniciou suas 95 teses dizendo: toda a vida do cristão deve ser uma vida de arrependimento. Toda a vida do cristão deve ser uma vida de arrependimento. Não existe cristianismo reformado sem arrependimento contínuo, queridos. A ordem para se arrepender não pressupõe uma capacidade inata, ou seja, que nasce com o homem. Pelo contrário, segundo as Escrituras, o arrependimento eficaz é um dom concedido por Deus,
Vamos encontrar isso em 2 Timóteo e Atos capítulo 11, verso 18, que diz: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, preste atenção, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Esse arrependimento não vai partir de nós. Nós precisamos pedir para Deus, e será concedido como foi concedido ao povo ímpio aqui. O mandamento bíblico mostra o dever do homem, enquanto a graça e a providência divina nos capacita a obedecer. Cristo está à porta. Meu último ponto, antes das aplicações. E aqui vem uma das mensagens mais impressionantes do Novo Testamento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto, meus irmãos, é frequentemente mal interpretado, como se Cristo estivesse impotente do lado de fora, dependendo exclusivamente da decisão humana para ser salvo. Quem aqui aceita Jesus no seu coração? Quem aqui recebe a Cristo na sua casa? Não. O contexto é extremamente eclesiológico e pactual. Cristo está do lado de fora da igreja local de Laodiceia, devido à apostasia dela, e não à porta do coração de um indivíduo descrente, de alguém que não conhece a Deus. Que cena, irmãos! Cristo do lado de fora da igreja, Cristo batendo a porta do coração de um povo que ainda mantém atividades religiosas, mas deixou o Senhor à margem. Uma igreja ocupada, mas sem Cristo. Uma igreja religiosa, mas sem comunhão. Cristo deseja entrar e cear. E na cultura judaica, compartilhar uma refeição era sinal de amizade profunda. Quem dera o momento da nossa ceia. O Senhor não procura apenas frequência, procura relacionamento. Podemos frequentar cultos regularmente e ainda manter Cristo do lado de fora do nosso coração. O culto reformado sempre enfatizou que não basta uma liturgia correta, é necessário um coração transformado. Como dizia Richard Baxter, pregue a si mesmo primeiro aquilo que pretende pregar aos outros. Pregue a si mesmo primeiro aquilo que pretende pregar aos outros. Isso é terrível, senhores, mas é também misericordioso, porque Cristo poderia simplesmente ir embora, mas Ele bate, Ele chama, Ele insiste, Ele quer entrar. Quanta graça, quanta misericórdia! E quando Ele entra, não entra como um visitante distante, alguém que não te conhece. Ele entra para cear, Ele entra para a comunhão, para a presença, para uma amizade santa. O Evangelho não é apenas um perdão jurídico, é reconciliação com Deus, é uma mesa com Cristo, é uma vida com o Senhor, não somente no dia do Senhor, não somente no culto. Conforme João 10, as ovelhas conhecem e respondem à voz do seu pastor. Ouvir e abrir a porta é o resultado do chamado eficaz, daquilo que nós chamamos de graça irresistível. Cristo não apenas bate, Ele vivifica o coração para que o eleito responda voluntária e alegremente. A promessa de entrar e cear aponta para a restauração da comunhão íntima do pacto da graça. Restauração da comunhão. Por fim, vemos a promessa do Salvador, verso 21 e 22, e termina com uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Quem é o vencedor? João 5,4 afirma que o vencedor é aquele que crê em Cristo. Nós cremos em Cristo? Os santos vencem a mornidão e o pecado não por suas próprias forças, queridos, mas porque foram unidos a Cristo em sua vitória na cruz. A preservação deles está garantida. Deus preserva-nos. O vencedor também não é perfeito, mas é aquele que persevera
que se arrepende, que permanece unido a Cristo, como ensina a nossa doutrina da perseverança dos santos. A verdadeira fé persevera porque Deus preserva seu povo. Nossa segurança não está na força do nosso amor, não temos isso, mas no amor perseverante de Cristo. Sentar-se no trono com Cristo simboliza a glorificação final da igreja e o seu triunfo escatológico decretado por Deus. Isso é sentar-se no trono com Cristo. Vejam aonde Cristo leva os seus, da miséria para a riqueza, da nudez para as vestes, da cegueira para a visão, da mornidão para o zelo, da porta fechada para a mesa com Ele, e da luta da peregrinação para a glória do trono. Como Deus é perfeito! Essa é a esperança do crente verdadeiro. Não venceremos por nossa força, mas pela graça do Cordeiro. Quem persevera, persevera porque Cristo sustenta. Quem vence, vence porque Cristo venceu primeiro. Afinal, Ele mesmo nos diz isso. Terminando o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O apelo final, quem tem ouvidos, ouça, enfatiza que a compreensão espiritual e a obediência dependem de Deus ter concedido previamente ouvidos para ouvir. Será que Deus já não nos concedeu isso? Ouvidos para ouvir? Mateus 13:9. É a soberania divina que determina quem discernirá a voz do Espírito. Será que ainda temos esse discernimento? Meus irmãos, algumas aplicações finais e alguns questionamentos. Um dos pontos mais enfatizados por um teólogo reformado em sua exposição sobre Laodiceia e o perigo da religião confortável, como nós vimos nesse texto, é que aquela igreja não era perseguida. Isso deveria nos assustar, irmãos, preste atenção. Das 7 igrejas do Apocalipse, às quais foram dadas as cartas, apenas Laodiceia não enfrenta oposição externa registrada por Cristo. Não há oposição nenhuma contra essa igreja. Não há referência de falsos mestres, não há perseguição romana, não há prisões, não há martírios, não há sofrimento. E justamente essa igreja recebe uma das repreensões mais severas entre as 7 cartas que nós encontramos em Apocalipse. Por quê, meus irmãos? Porque Satanás nem sempre destrói a igreja através da perseguição. Às vezes ele a destrói através do conforto. Pasmem. Quando a igreja deixa de depender de Deus, torna-se satisfeita consigo mesma. O conforto produz independência. A independência produz orgulho. O orgulho produz mornidão. A mornidão produz indiferença. E a indiferença termina afastando Cristo da vida da igreja. Essa realidade é extremamente atual, senhores. Nunca tivemos tantas Bíblias, tantos livros, tantos seminários, tantos congressos, tantas mensagens em vídeo na internet, tantos podcasts. Mas será que possuímos mais fome de Deus com tantos recursos? Esse teólogo costuma afirmar algo semelhante. A maior tragédia da igreja moderna não é a falta de informação, mas a ausência de transformação. Esse pensamento conduz naturalmente à seguinte aplicação: o conhecimento bíblico que não produz amor por Cristo apenas aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Tudo aquilo que ouvimos aqui, senhores, todos os domingos, todos os dias do Senhor, todo o conhecimento que recebemos no nosso discipulado, todas as quartas-feiras, online, remotamente, aumenta a nossa responsabilidade por Deus, mas não produz amor por Cristo necessariamente.
Há ainda um contraste entre Laodiceia e Esmirna. Esmirna, nós vamos ver a carta lá no capítulo 2, não precisa você abrir, quero só fazer um comparativo extremamente importante. Esmirna era pobre, Laodiceia, como nós vimos no texto, era rica. Esmirna sofria, Laodiceia desfrutava de conforto. Esmirna era perseguida, Laodiceia era admirada. Entretanto, Cristo chama Esmirna de rica e Laodiceia de pobre. Isso demonstra completamente nossa lógica. O céu possui critérios diferentes da terra. Não nos enganemos, meus irmãos, quando achamos que estamos fartos, que estamos ricos. A tradição reformada sempre ensinou que a verdadeira religião envolve o coração. Calvino dizia que o conhecimento de Deus jamais permanece apenas na mente. Ela desce ao coração, produz reverência, produz temor, produz adoração e produz, por fim, obediência. A reforma nunca foi apenas intelectual, foi profundamente espiritual para aqueles que criticam a fé reformada, ou para nós que muitas vezes nos orgulhamos, eu sou um cristão reformado. Nunca foi apenas intelectual, foi profundamente espiritual. Joel Bick utiliza a expressão: doutrina sem devoção produz orgulho, devoção sem doutrina produz fanatismo. Vou repetir: doutrina sem devoção produz orgulho, devoção sem doutrina produz fanatismo. Em qual extremos nós estamos? Meus irmãos, gostaria de fazer agora alguns questionamentos pessoais. Não são indiretas, até porque eu falho em algumas dessas situações e Deus tem tratado comigo. Como tem estado o nosso coração em relação a algumas coisas? Isso eu falo para nós, membros dessa comunidade. Temos sido quentes, mornos ou frios? Em relação ao nosso serviço na igreja, como temos nos comportado nos nossos grupos, como presbíteros, e aqui me incluo, temos sido responsáveis? Como diáconos, temos sido hospitaleiros? Como grupo de música ou de louvor, temos sido dedicados? No grupo de homens, temos sido fiéis às nossas resoluções? No grupo de mulheres, no discipulado? Grande parte dessa comunidade serve em algum desses grupos. Segundo, em relação à própria igreja, como tem sido a guarda do dia do Senhor? Oramos pelo culto no dia de ontem? Nosso horário de chegada para o culto, como tem sido? Nosso horário de saída, saímos correndo, sempre com pressa? Nossos momentos de cânticos, de louvor, somos fervorosos ou queremos apenas observar e julgar as canções chatas, com letras difíceis, enquanto o grupo toca e canta? Temos abraçado nossos visitantes? Pegamos o seu contato? Oramos por eles? E a nossa reverência durante a liturgia, as orações, participamos com fé, com fervor, ou cochilamos? Nossa reverência em relação à ceia, como está? Nossa contribuição mensal, somos fiéis como o Senhor tem sido para conosco? Nossa ação social, sim, nós temos um departamento de ação social na igreja. Temos nos doado? Temos nos preocupado? Irmãos, o que realmente nos alegra? Uma promoção? Um carro novo? Uma viagem? Ou a oportunidade de adorar a Deus no dia do Senhor? Não estou dando indireta para ninguém, queridos. Eu me incluo aqui. Quando o culto deixa de ser prioridade, meus irmãos, algo já aconteceu com o nosso coração. O problema nunca começa nos pés, começa nas afeições. Como escreveu Jonathan Edwards em sua obra Afeições Religiosas, recomendo esse livro. As verdadeiras afeições cristãs têm Deus como seu objetivo principal. Como estamos longe disso?
O culto dominical é um excelente termômetro para isso. As verdadeiras afeições cristãs têm Deus como seu objeto principal. Quem ama a Cristo não vê o culto como uma obrigação, mas vê como um privilégio. Agora eu pergunto, irmãos, como está o coração de cada um? Há mornidão em sua vida? Há autossuficiência? Há uma aparência sem realidade? Há profissão de fé sem paixão? Perguntas como estas nos ajudam a ver o estado da nossa afeição e devoção para com Deus. E eu tenho meditado nessas perguntas que eu mesmo coloquei aqui. Não tratemos isso como detalhe, queridos. Cristo não trata como detalhe. Ele fala com sinceridade, mas Ele também fala com amor. Então Ele nos exorta com amor nessa manhã. Volte-se para Ele, abra a porta, busque de Cristo o ouro verdadeiro, as vestes brancas e o colírio que sara os olhos. Não permaneça satisfeito com uma religião de superfície. Não viva de forma morna diante daquele que é santo, fiel e verdadeiro. Hoje o Senhor ainda bate. Hoje a voz dele ainda clama. Hoje ainda há graça para arrependimento. Hoje ainda há mesa preparada para os que se rendem a Ele. E aqui eu vou usar a frase do pastor que fala continuamente: se você está em pecado, se arrependa, confesse, se arrependa e participe da ceia. Não deixe que isso lhe afaste da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Hoje ainda há mesa preparada para os que se rendem a Ele. A igreja de Laodiceia possuía riqueza, prestígio, organização, mas faltava aquilo que realmente importa: amor ardente por Cristo. O Senhor continua andando no meio dos candeeiros, continua examinando a sua igreja, e assim Ele o fará até a sua vinda. Continua chamando o seu povo ao arrependimento, continua oferecendo comunhão, continua prometendo vitória. Sim, Ele continua fazendo tudo isso. Que não sejamos conhecidos por nossa estrutura, meus irmãos, nem por nossa tradição, nem por nossas atividades religiosas, mas por um coração inflamado pelo Evangelho. Um coração inflamado pelo Evangelho. Eu tenho orado muito a Deus que queime o meu coração, talvez muito mais do que foi lá no primeiro amor. E eu sei que, se conversar com os irmãos, muitos vão dizer: foi uma experiência extraordinária. Deus mudou minha vida, Deus começou a restaurar as coisas, restaurou meu casamento, restaurou minha família, me tirou do vício. Enfim, voltemos ao primeiro amor, com o coração inflamado pelo Evangelho de Cristo.